Briga de torcidas organizadas nesse final de semana gerou um cenário de guerra em Recife. Um torcedor foi brutalmente espancado e violentado em via pública durante o dia com uma barra de ferro. 13 torcedores envolvidos na violência foram presos. Quem vai contar isso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu acho que a maior parte das pessoas já devem ter visto essas imagens nas redes sociais, mas não deixa de ser chocante, independente de quantas vezes a gente veja, né? Isso. E também não é a primeira vez que a gente vê brigas de torcida, também não é a primeira vez que a gente ouve relatos de uma brutalidade, mas tudo isso junto no mesmo combo, sabe, é muito chocante, é extremamente violento. Vou dizer sim, a gente vai trazer aqui conteúdos sensíveis, a gente não vai trazer a maioria das imagens que estão circulando na internet, mas algumas sim, e é isso, né? A gente infelizmente teve um final de semana muito violento, com brigas de torcida. A gente houve um clássico, né, em Pernambuco, relacionado com dois times, que é o Santa Cruz e o Sport. E o cenário, a gente vai dizer que foi um cenário de guerra. Não tem como não dizer que foi um cenário de guerra. E é isso, eu vou te pedir, por favor, para trazer o primeiro vídeo. Ele realmente vai terminar ali por volta de 1 minuto e alguma coisinha, porque esse vídeo já traz várias imagens de pontos bem distintos, como foi essa mobilização, essa movimentação. E eu vou pedir para o pessoal, não saiam daí, tá? Porque tem uma reviravolta aí no final que aparentemente a polícia sabia que as torcidas estavam organizando esse confronto. Por favor, Sofia. Ó pra aqui, meu irmão, como é que já tá a agonia, ó. A inferno passando, já vem a jovem de encontro, ó pra ali. Misericórdia, meu. E pior que entender como a gente botar. Ali, ó, tá muito bom, ali. Vamos lá. Pronto, Opa aí, velho. Menino. Tem mais cenas, né, da torcida passando pelos carros. Mas você está dentro de um estabelecimento com um monte de gente soltando bombas lá atrás, né? Pro cara do Sport em Santa Cruz. Vamos por aqui, Dai. Isso, acabamos por aqui, porque é isso. A partir desse momento que essa imagem foi filmada, né, um morador está no prédio, e ele filma essa imagem, que é a torcida do Santa Cruz, enquanto conseguiu pegar um presidente da torcida do Sport, e foi nesse ponto, nesse momento, que ele foi brutalmente espancado. E assim, gente, quando a gente fala brutalmente espancado, foi um espancamento que durou muito tempo. A polícia ela não chegou. Outros torcedores do próprio Santa Cruz tentaram ainda defender, tentaram ainda impedir que pulassem na cabeça dele, porque foi nessa linha de violência. Foi uma carnificina mesmo, foi uma barbárie. Até que alguém acreditou que seria uma excelente forma de punir um rival, cometer a violência sexual no meio da rua, em plena luz do dia, pouco antes do jogo começar, com barra de ferro. Também teve outras cenas que foram vistas, né, com cabos de madeira. Esse homem ele sofreu estupro coletivo no meio da rua, por ser torcedor de uma torcida rival a desses torcedores que estavam aí. Bem difícil, né, Sofia? Eu vou te pedir para, por favor, vou te pedir para, por favor, colocar a notícia do G1, que é esse ponto que
choca bastante, que é o seguinte: a Polícia Civil tinha um relatório que mostra que a Polícia Civil já sabia que as torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport planejavam um confronto antes do jogo, antes da partida. E aí, lendo, por exemplo, o relatório, né, esse relatório foi elaborado antes da partida, o documento auxilia a Secretaria de Defesa Social a evitar episódios de violência que possam vir a acontecer. O detalhe é que o jogo foi dia 31, o relatório assinado, perdão, o jogo foi dia 1º, o relatório foi assinado entre o dia 31 e o dia 1º, ou seja, a polícia tinha informações no dia 31. Vou te pedir para descer um pouco, Sophie, onde tem onde fala do trajeto, só mais um pouquinho, por favor. Esse é uma parte do relatório, que é o dia 1º, vou pedir para você descer mais um pouquinho ainda. Tem um outro documento que era dado do dia 31, mas só mais um pouco, por favor. Esse daí, que era dado do dia 31. Que é logística de acesso do clássico da multidão de Arruda, que é o seguinte: as torcidas organizadas, elas precisam, inclusive, informar qual o trajeto que vai percorrer, qual o trajeto que vai ser seguido, e tudo isso é protocolado pela Polícia de Pernambuco. Então, qual é a importância disso, qual é a dinâmica disso? Que a polícia consiga ter todo o acesso e monitore todas as informações relacionadas às torcidas. E aí eu vou te pedir para subir um pouquinho para o outro documento, Sophie, que fala que no dia 1º, sábado, será realizada a partida de futebol entre a equipe Santa Cruz do Esporte pelo Campeonato Pernambucano de 2025, no estádio José do Rego Maciel, no bairro de Arruda, programado para começar às 16h30. Integrantes das duas torcidas organizadas Explosão Coral, antiga Inferno Coral, e Jovens do Leão, antiga Jovem do Esporte, estão utilizando a plataforma de redes sociais para disseminar o ódio e a rivalidade entre os envolvidos, que através de informações coletadas de redes sociais, como também de informes de fontes humanas que a torcida, né, no caso as torcidas possuem, estão incentivando a marcar pistas, que são essas brigas organizadas aí de torcidas, inclusive tem as imagens dos prints em acesso. Então, a Polícia Civil, né, tinha toda a informação necessária para impedir que esses confrontos acontecessem, apenas escoltando, por exemplo, as duas torcidas, né, escoltando pelo menos uma das torcidas, impedindo que esse confronto acontecesse. E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar a nota do Esporte Recife, que coloca, né, traz uma informação de que, logicamente, né, o clube discorda veementemente da solução apresentada pelo governo do estado, que proíbe a presença de torcida do esporte nos próximos 5 jogos da Ilha do Retiro. Por quê? Porque a decisão do governo do estado foi suspender as torcidas, fechar os portões dos próximos 5 partidas dos times. E a medida tomada, a segunda nota do Esporte, penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia de futebol onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter uma renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade social. E é assim que o esporte se manifesta. E sim, tem um ponto de vista que é sobre fechar a porta do estádio, não necessariamente faz com que as torcidas não briguem, porque é isso. Eu acho que o principal ponto que a gente precisa falar aqui é que isso não é sobre futebol. Isso não é sobre futebol, isso é uma violência gratuita, generalizada, com um motivo que aí né, o judiciário pode dizer que é motivo torpe, não importa o motivo. Aí eles podem dizer que é futebol, mas essa violência não é motivada pelo futebol. Isso é uma sede de você ferir um outro, você desumanizar o outro, sobretudo quando a gente fala que houve um estupro, houve uma violência sexual por parte de uma torcida para com outro integrante. A gente teve, inclusive, né, integrantes aí da torcida do esporte que falaram, olha, muita gente já ficou para trás, a gente agrediu, mas nunca fez tanta barbaridade assim. Mas é isso, existe também a agressão de ambas as partes. Nesse caso, chegou no momento mais bárbaro, né, que o humano pode fazer. Vou te pedir, Sofia, para trazer uma outra coisa, que é o vídeo da mãe desse torcedor do esporte, que ainda está na UTI, e aí ela vai citar, né, algumas coisas, inclusive
pontuar a importância, né, que a governadora do estado tinha o poder nas mãos de controle da polícia, tinha o poder nas mãos para impedir que o filho dela estivesse nesse momento na UTI, depois de passar por todas aquelas cenas de ficar vários minutos sendo agredido e ser violentado em plena luz do dia, porque essa violência sexual é uma violência muito específica para desumanizar, para tirar a ideia de virilidade, de masculinidade desse sujeito, para trazer uma humilhação pública, para desmoralizar de todas as formas. É uma dinâmica de poder. Essa violência é uma dinâmica de poder. Inclusive, nas redes sociais, um grande parêntese aqui, Sofia, eu vi as pessoas falando assim, então vocês deveriam defender a castração química. Vocês acreditam que seja a esquerda. Mas a castração química, por exemplo, iria impedir que uma pessoa tivesse uma ereção. Não vai impedir que a pessoa pegue uma barra de ferro e cometa uma violência como aconteceu, sabe? Então, o debate é muito mais profundo do que só a castração química. A gente precisa também entender isso. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria, né, que a mãe do torcedor do esporte traz. A Priscila aqui no chat já antecipou que ele é presidente de uma torcida organizada, mas não por isso. Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção no que essa mãe fala, porque independente de ser torcida organizada ou não, é um ser humano. Eu acho isso muito importante. Por favor, Sofia. Você deve ter acompanhado no último sábado umas cenas de guerra em meio às ruas de Recife por conta de uma briga generalizada entre torcidas organizadas do esporte e do Santa Cruz. E dentre as várias cenas horríveis que a gente conseguiu ver no último sábado, uma das que mais chamou a atenção é de um torcedor que foi, de fato, estuprado no meio da rua com uma barra de ferro, um outro torcedor, além dele estar apanhando, ele está no chão, está sangrando, e aí tem essa cena ainda dele sendo estuprado. A mãe dele falou nas redes sociais a respeito. A mãe dele se chama Viviane Eugênia, e ela relatou a revolta e cobrou da justiça pelos crimes que foram cometidos contra o filho dela. Ela escreveu isso aqui, abre aspas, meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências, eu exijo providências. Vou até o fim por justiça, fecha aspas. Para você ter uma ideia, essa confusão que trouxe essas cenas dantescas aí para as ruas de Recife, deixou 12 feridos e 3 internados, entre eles esse rapaz que eu tô falando, que era integrante da torcida do esporte, né? Ele, inclusive, a mãe dele, nesse domingo, né, durante nessa fala aí revoltada dela, obviamente revoltada, ela também atualizou o estado de saúde e disse que o torcedor segue estável e está em recuperação. E a gente espera que ele, de fato, consiga se recuperar e, principalmente, a gente espera não ver mais cenas assim no futebol, porque realmente é vergonhoso para o esporte, para os times, para a cidade, para todo mundo. Pois é chocante, a gente não precisava ver isso, mas observe que a gente teve uma mãe que foi aí para a internet para tentar defender o filho, porque existe muito esse argumento, tipo, olha, ele não é marginal, ele é trabalhador, ele tem família, ele é um bom filho, ele é um bom marido, ele não é um marginal que está todo mundo falando, porque existe um discurso do tipo, se ele não fosse presidente de torcida, se ele não fosse líder de torcida, isso não teria acontecido, infelizmente. Como se a gente estivesse validando de alguma forma essa barbaridade que aconteceu, né? E aí, Sofia, só para a gente finalizar, se não bastasse acompanhar a barbárie, se não bastasse acompanhar, né, essa violência toda que aconteceu, desta vez em Pernambuco, a gente, né, aqui do Nordeste, ainda teve que sofrer xenofobia, porque o que a gente teve aí nas redes sociais, alguns sulistas, pessoas ligadas ao Estado do Sul, que se colocaram, se posicionaram ali de uma linha do tipo, olha, isso aconteceu porque foi no Nordeste, vocês votam em bandido, vocês votam em Lula, vocês fazem isso. Olha só, vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer, né, o primeiro print, que é uma imagem, né, absurda aí, o Frederico Crepe, ele trouxe o print que é sobre a selvageria em Pernambuco. Eu deixo apenas isso. Aí, logicamente, é um mapa, né, do Nordeste em vermelhinho, porque a maioria do Nordeste votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, associando política a essa selvageria que aconteceu. E aí, eu vou te pedir o segundo print, por favor, Sofia, que é um outro jovem que resolveu colocar aqui, quando nós do Sulfom falamos que somos superiores, acham que estamos brincando, precisamos se separar desse
zoológico que chamamos de Brasil. Inclusive, eu sou super a favor da separação, vivam ilhados lá sozinhos, sem nada do resto do país, brincadeira. Não, não, eu tô aqui no sul também, não faz isso comigo, Dai. Aí eu te convido para o Nordeste, mas brincadeira, não, brincadeira, gente, não se resolve assim. Mas é isso, e aí Agora as só deixa eu fotos, né? destacar uma coisa. Além de Sim. tudo, ele não fala português direito. Precisamos Não. nos separar, o Antinha. Não se Tá, eu separa, sei, se vai separa. ter gente que vai dizer que isso que eu tô fazendo é preconceito linguístico, mas para atacar esse tipo de gente tá valendo. E aí, Sofia, olha as imagens, né? As imagens ali de torcidas, bonitinhas, geralmente são imagens de mulheres, né? Que é uma parte bonitinha. Mas aí, como eu não ia deixar barato nesse Além de tudo, esporte, ainda consegue ser machista, né? Porque vamos e convenhamos, está objetificando exatamente. essas mulheres. Exatamente. Mas para não deixar barato, eu trouxe aí 2 prints. A gente podia colocar o do Globo Esporte, né? Primeiro, por favor. Que a briga de torcedores do Grêmio paralisou o jogo contra o Cruzeiro. Deu para não dizer, só torcida organizada que briga. Olha isso aí que aconteceu. E a gente pedir a foto embaixo, só a foto, isso aqui, por favor. Porque os gremistas conseguiram, nesse ano aí, fazer o seguinte: brigar entre si, as torcidas do Grêmio, né, diferentes, brigaram entre si na arquibancada, chegou ao ponto de paralisar o jogo contra o Cruzeiro. Vou te pedir o outro, por favor, Sofia, também. A outra matéria, só para pontuar, tá, gente? Não é que não exista que esses torcedores do Inter são atingidos por cadeiras arremessadas por gremistas, eles literalmente tiraram as cadeiras e arremessaram contra os rivais, isso dentro do estádio. Tinham várias matérias e imagens sobre briga de organizada também, inclusive com uma adolescente de 16 anos que foi morta, não lembro se foi 2015, 2016, mas muita gente morta, muita gente ferida. Só para a gente pontuar que essa violência em estádio, essa briga de torcidas organizadas é uma questão nacional, é uma questão que envolve todo o nosso país, infelizmente, e não é uma questão apenas de região do estado, pelo contrário, uma coisa que é importante é que a gente tem, justamente nessa linha da extrema-direita, pessoas que validam esse tipo de barbárie, inclusive com determinados comentários de, mas é de organizada, merece acontecer isso mesmo com essa pessoa. E é triste, é patético. E aí, só para a gente finalizar, a Sofia já leu, né? Tem 13 pessoas que já foram presas depois desse confronto. A Polícia Civil investiga por imagens, todo mundo que participou da violência extrema e violência sexual contra este torcedor do esporte, sim, de uma organizada do esporte, mas que também merece direito à vida e respeito. É isso, Sofia. Dai, só tem uma coisa que eu queria dizer que eu discordo de você. Você disse que isso é uma questão nacional, vou te dizer, é uma questão internacional. Não Sim, é só no perfeito. Brasil. Não é só no Brasil que acontece isso. Inclusive, existe uma razão pela qual às vezes chamam esse pessoal de hooligan, né? Os hooligans Isso. do Reino Unido são aí o exemplo clássico de violência ligado ao futebol. E eu acho que seria uma boa o pessoal começar a olhar mais de perto sobre isso, porque eu vi gente destacando sobre como em outros lugares do mundo, eu não vi nada com relação ao Brasil, tem muita gente aí neonazista, etc., se infiltrando dentro dessas torcidas organizadas. Dá para dar uma olhadinha nisso, sabe? Dá para dar uma olhadinha nisso, ver se não está acontecendo isso aqui pelo Brasil também. Mas, enfim, Dai, eu também, só essa pontuação, mas eu queria te dizer que eu concordo com você na imensa maioria do que você falou, inclusive de que isso não é sobre futebol. Isso não é sobre futebol. O futebol está sendo usado aí apenas como a desculpa para essa questão de violência. E também acho que você está corretíssima, Dai, quando você fala sobre a questão de ser uma questão de poder, né? A questão lá da violência sexual. Isso é importante a gente destacar. Violência sexual não é sobre sexo. Como a briga de torcidas não é sobre futebol, violência sexual não é sobre sexo. Isso aí é só um exemplo disso. Mas é sempre uma questão de poder. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Ficamos por aqui e esperamos que haja, de fato, uma justiça, né, para tudo isso que aconteceu.
Exatamente, que a polícia faça o seu trabalho, já que não fez na entrada de evitar que isso acontecesse, que faça na saída. Pessoal que está assistindo ao vivo, o plantão ainda não acabou, a gente já está de volta.